Fala pessoal, tudo bem? Professor Diego Nieto aqui na área. Quero vir aqui hoje para conversar com você sobre um tema que aparentemente é um tema simples, mas ele pode ter uns detalhezinhos aí. Eu quero falar com você, que é o tema de partes no processo do trabalho. Vem comigo que eu vou te mostrar. Partes no processo do trabalho. Aparentemente você olha e fala, não, esse é um tema tranquilo, parte autora, parte ré, tradicionalmente a gente chama de reclamante e reclamado, reclamante, reclamada, enfim, questão do gênero aí não importa. E aí você pensa, não, a maioria das ações são ações de reclamação trabalhista, reclamante, reclamado e ótimo, tá resolvido esse conteúdo. Bom, em parte, a grande maioria dos dissídios individuais realmente são reclamação trabalhista, realmente a parte autora é o reclamante, a parte ré é a reclamada. Esse é um assunto que ele tem basicamente 2, 3 artigos ali na CLT, ele vai do 791 da CLT ao 793 da CLT. Mas aí a gente precisa conhecer alguns pontos que eu trouxe aqui para você. Você vai ficando até o final do vídeo que você vai entender muito bem esses detalhes, tá? Primeiro, é entender como se forma a parte, ou seja, quem é parte? Parte é aquela pessoa física ou jurídica, que tem capacidade para ser parte. Quem é que tem capacidade para ser parte? Toda pessoa que existe. Existir pessoa natural, o Código Civil já coloca no artigo 2º lá, nasceu com vida, embora essa pessoa também adquire a personalidade nascendo com vida, embora o direito também proteja, por exemplo, o direito ao nascituro, tá lá no artigo 2º do Código Civil. Pode ser também uma pessoa jurídica que nasce, enfim, que ele adquire a capacidade de ser parte a partir do momento que ele se constitui juridicamente, está lá no artigo 45 do Código Civil. E aí você pode me perguntar, bom, beleza, então, seja pessoa física ou pessoa jurídica, tem capacidade para ser parte, portanto, pode ser parte processual, pode ajuizar uma ação, pode mover um processo. É isso aí. Entretanto, a gente pode ter algumas alterações da condição plena, da aptidão genérica dessa parte para produzir atos dentro de um processo. É aí que a gente vai falar, pessoal, de um outro conceito. Saca só. Capacidade para estar em juízo ou capacidade processual plena. Isso já é um outro degrauzinho. Então, toda pessoa tem capacidade para ser parte, mas nem toda pessoa tem capacidade para estar em juízo, nem toda pessoa tem capacidade plena dentro do processo. E aí, a essas pessoas, assim como o processo civil, essas pessoas terão que ser representadas ou assistidas. Lá no direito civil, lá no processo civil, há essa diferençazinha conceitual. A representada é aquela pessoa, o menor de 16 anos, né? Enfim, aquela pessoa que tem realmente a sua capacidade limitada. E aí ela é representada e esse representante fala em nome do representado. Já a assistência é aquela pessoa que tem um certo nível de capacidade e ela é apenas assistida. Ela apenas, a assistência vem para apenas convalidar, verificar os atos do assistido. Isso daí é debate, conversa tudo de direito civil. Aqui nós não estamos no direito civil, né, pessoal? Então, aqui para o direito do trabalho, professor, tem essa diferençazinha entre representação e assistência? Não tem. Para o direito do trabalho, tudo é representação. Conceitualmente, não, tanto quem for maior de 16 quanto for menor de 16 será representado. E por que eu estou falando maior ou menor de 16? E aí vale a pena a gente relembrar aqui, né?
menor no Brasil pode trabalhar? Quem já é meu aluno sabe dessa dica facinho para você gravar. Menor pode trabalhar no Brasil? Sim. Menor a partir de que idade? 16, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14. Então, a regra do trabalho do menor no Brasil, legalmente falando, é a partir de 16 anos. Exceção é o menor aprendiz. O contrato de aprendizagem, ele é uma exceção à regra até do menor, tá bom? Então, a esses trabalhadores, seja ele aprendiz ou, enfim, ou menor, maior de 16, que não é aprendiz. Eu posso ter aprendiz maior de 16? Também pode, tá? Mas isso é tema para outro vídeo, tá, pessoal? Não vamos misturar as coisas, tá bom? Então, seja menor de 16, aprendiz, né, no caso, ou maior de 16, só menor, né, sem ser aprendiz, ou até sendo aprendiz, terá que ser representado. Isso está no artigo 793 da CLT. Professor, representado por quem? Representante legal, Ministério Público, sindicato, Ministério Público do Estado ou um curador nomeado pelo juiz. Professor, todos esses? Não, algum desses. E se eu tiver já representado pelos pais, pelo tutor, curador, como é lá no 71 do CPC? 71 do CPC coloca que a representação em juízo será feita pelos pais, pelo tutor, curador. Se no processo trabalhista um funcionário menor já tiver representado pelos pais, ele também precisará ser representado pelo Ministério Público do Trabalho? Essa é uma excelente dúvida. Isso vem sendo tema travado na jurisprudência. A jurisprudência atual dispensa a necessidade do Ministério Público participar efetivamente desse processo, tendo em vista que já existe o pai como representante legal, tutor, curador. Então, aquela regra da presença obrigatória do Ministério Público, lá no artigo 178 do CPC, ela fica flexibilizada diante da representação do tutor, curador, enfim, de qualquer representante legal do 793 da CLT. Maravilha, maravilha, pessoal, maravilha. Pô, já demos vários detalhes aqui. Mas vamos lá, pra gente caminhando assim, eu não vou fazer um vídeo longo. Prometo que eu não vou fazer um vídeo longo, tá? Essa parte, né? Por exemplo, o menor, né? Que tem capacidade para ser parte, mas não tem capacidade para estar em juízo, porque precisa da sua representação, né? Essa parte, se ela se emancipar, se tiver aquela emancipação lá do artigo 5º do Código Civil, as 5 hipóteses de emancipação lá do Código Civil, né? Emancipação do instrumento público pelos pais, aprovação em cargo público efetivo, negócio, né? Obtenção de negócio, criação de negócio ou relação de emprego que tenha capacidade de subsistência, enfim, qualquer daquelas 5 hipóteses lá da emancipação civil, elas impactam aqui na emancipação processual, na emancipação do processo do trabalho? Não. Nem impacta, pessoal, a nível de regras do trabalho do menor de direito material, né? Aquelas regras do 402, 403 do Código Civil, que fala que menor não pode trabalhar noturno, menor não pode trabalhar insalubre, perigoso, moralmente desrespeitoso e tal, penoso e tal. Tanto não impacta naquelas regras de direito material, como não impacta aqui na questão em juízo aqui, tá bom? O menor, ele vai ser representado, menor de 18 anos vai ser representado, artigo 793 da CLT. Maravilha! E aí, vamos lá, pra gente caminhando um pouquinho para esse fecho. Professor, e se houver alteração das partes no processo? Processo do trabalho, além de eu ter a possibilidade dos litisconsórcio, então, aquelas regras lá do litisconsórcio do Código de Processo Civil, 143, 144, lá para frente do Código Civil, elas também são aplicadas aqui
Também são aplicados aqui, evidentemente, com adaptações necessárias, né? Artigo 15 do CPC, artigo 769 da CLT, colocam que, pelo princípio da subsidiariedade do processo do trabalho em relação ao processo civil, as regras do processo civil precisam se harmonizar no processo de trabalho, tá bom? Então, não vá pegando lá os conceitos de processo civil e sair aplicando tudo na doida, não, porque não rola, tá bom, galera? Então, mas basicamente aqueles conceitos, aquela ideia de litisconsórcio. E o que é litisconsórcio, pessoal? O nome já diz, litisconsórcio. Nós temos uma lide consorciada com uma maior quantidade de partes, seja na parte autora, seja na parte ré, seja no reclamante, seja no reclamado, eu tenho uma quantidade maior de partes, tá bom? Então, aqueles conceitos lá a gente também aplica basicamente aqui. Nós temos basicamente 4 tipos, uma classificação quaternária, vamos dizer assim, de litisconsórcio. Nós temos litisconsórcio em relação à formação, se o litisconsórcio ele é inicial, vamos dizer assim, né? Ou ele é ulterior, ou ele ocorre no curso, ele já inicia, por exemplo, Joãozinho move uma ação contra uma prestadora de serviço e uma empresa tomadora de serviço, uma terceirização. É um litisconsórcio inicial, ele já botou lá no início da ação, tá bom? Se nós temos uma classificação em relação à obrigatoriedade, se ele é um litisconsórcio facultativo, tá? Ou obrigatório, tá? Facultativo, quando as partes não têm a obrigação, por exemplo, nesse exemplo que eu dei do litisconsórcio de terceirização, ele é um litisconsórcio facultativo de você colocar lá na parte reclamada a empresa empregadora terceirizada ou a empresa tomadora do serviço, né? Recomenda-se, né? Até para você obter lá o título judicial e obter uma garantia maior do recebimento, mas é opcional em relação ao reclamante. Isso é litisconsórcio facultativo. Obrigatório, aquele litisconsórcio que exige, por força de lei ou por força de convenção, de normativa, exige necessariamente que você ajuize e coloque 1 ou 2 ou 3 pessoas mais no polo, seja ativo ou passivo da ação. Um exemplo concreto é lá o artigo 611-A da CLT, salvo engano, o parágrafo 5º, que coloca que quando se for questionar as normas coletivas da convenção, é necessário colocar os sindicatos subscritores da norma. Então, se eu for mover uma ação, seja reclamação trabalhista, uma ação anulatória, o que for, em face, questionar uma norma coletiva ali, eu vou ter que necessariamente chamar o sindicato subscritor no polo passivo dessa ação, junto com a minha empresa, se for uma reclamação trabalhista, né? Se for uma ação que eu estou movendo e tem esse debate aí de forma incidental. Bom, a outra forma que a gente pode ver também litisconsórcio em relação aos polos, né? Litisconsórcio ativo, litisconsórcio passivo ou litisconsórcio misto. O que é o litisconsórcio misto? É aquele que tem mais de uma pessoa no polo ativo e no polo passivo. Também muitas das vezes é chamado de litisconsórcio multitudinário, tá? Tem essa expressãozinha aí na doutrina. E litisconsórcio em relação aos seus efeitos. Professor, o que seria essa questão, essa classificação de litisconsórcio em relação aos seus efeitos? Aí tem a ver com aquela questão do litisconsórcio ser simples ou ser unitário. Professor, o que seria litisconsórcio simples? É um litisconsórcio que a decisão que ocorreu no processo não necessariamente reproduz o mesmo resultado para todos os envolvidos naquele litisconsórcio. Exemplo clássico disso é a reclamação plurima, a reclamação trabalhista plurima. O professor não ajudou muito, né? O que é reclamação trabalhista plurima? É aquela ação no artigo 842 da CLT que os empregados de mesmo empregador, conectados aos mesmos fatos, podem mover essa ação para obter um pronunciamento, uma ação única, né? Uma ação conjunta e um pronunciamento
em relação àquele empregador. Essa ação, ela não é um litisconsorte unitário, ela é um litisconsorte simples e facultativo, né? Você não é obrigado a necessariamente colocar. Na verdade, os autores não são obrigados necessariamente a moverem a ação todos juntos ali para obter aquele pronunciamento. E se 2, 3 pessoas, trabalhadores, moverem essa ação, o pronunciamento não será unitário, será simples, podendo ter resultados diversos para cada trabalhador, tá bom? E, evidentemente, por exclusão, a classificação de litisconsorte, sim, é unitário, ele tem a ver com aquela decisão que vai produzir um resultado conjunto a todos os interessados. Dá um exemplo, por exemplo, se movesse vamos supor, um grupo de trabalhadores movesse uma ação contra seu sindicato questionando a eleição sindical, né? Esse grupo de sindicalizados, 10, 15, sei lá, movesse uma ação, o resultado dessa ação seria unitário para todos os envolvidos ali, né? A sentença que saísse, a eleição foi fraudada, a eleição foi ilegal, seria uma decisão única que valeria para os 15 litisconsortes ali, 10 litisconsortes que tivesse ali. Pegou? Bom, dito isso, para a gente fechar, já que você ficou até aqui, e aí eu prometo que depois terá um outro vídeo que eu vou falar sobre deveres de parte, tem que falar de procuradores também. Aí vamos deixar para outro vídeo, senão é muita informação num vídeo só, tá bom? Eu já tô até me alongando demais aqui. Pra gente fechar, você que ficou no finalzinho desse vídeo, lá vai um bônus aí para você. Seguinte, sucessão de partes. Professor, beleza, reclamante, reclamado, litisconsórcio, tudo, entendi tudo. Mas se, por exemplo, precisar mudar a parte autora ou precisar mudar a parte ré, por exemplo, causa-morte, evento causa-morte, né? Autor faleceu, morreu, vai precisar substituir o polo ativo da ação, né? O que acontece? Suspende o processo, né? Tá lá no 313, inciso 1 do CPC, que falecimento é causa de suspensão processual. Suspende o processo, tá? Junta-se lá, habilita lá. Vai habilitar quem? Isso é importante. A gente tem uma lei trabalhista, que ela é 685880, que só tem um artigo essa lei, filezinho, que ela diz que o representante habilitado do INSS é quem representará em juízo os interesses do falecido, os interesses trabalhistas do falecido, tá bom? Muita gente pensa, é o herdeiro logo. Geralmente, tá? O habilitado no INSS é o herdeiro, tá? É o companheiro, o cônjuge, é o herdeiro necessário ali. Entretanto, nós temos uma lei que regula, antes de você ir direto para o Código Civil, que regula essa habilitação da sucessão de parte em caso de evento causa-morte, tá bom? E a gente pode ter evento intervivos, né? Sem ser causa-morte, né? Por exemplo, o mais comum, né? Um empregador fez a sucessão empresarial, né? Ele vendeu o negócio para uma outra empresa que sucedeu, né? O famoso sócio retirante, né? Se retira e o outro sócio atual entra, né? Artigo 10 e artigo 448 da CLT, que regulam esse instituto. Nesse caso, também haverá suspensão momentânea processual, caso seja necessário realmente, para que sejam juntados esses novos atos constitutivos e, evidentemente, resolvida a questão da representação por intermédio da sucessão empresarial. Bom, para a gente acabar, prometo que agora a gente acaba, tá? Dito tudo isso, professor, o senhor falou de vários conceitos, falou de representação, falou de assistência, falou de sucessão, falou de litisconsórcio, mas afinal de contas, e aquela outra palavrinha, substituição processual? Isso tem a ver com substituição processual?
Não tem substituição processual, tá? E aí a dica de ouro para a gente fechar é essa. Lembra, substituição processual, embora a CLT use num artigo sobre audiências, né? Substituir parte autora, substituir parte réu, ela usa uma expressão meio equivocada tecnicamente, mas substituto processual não se confunde com representação processual, não se confunde com assistência processual, não se confunde com sucessão empresarial, tá? Substituto processual tá lá no artigo 18 CPC. É o quê? Quando alguém atua em juízo defendendo, em nome próprio, tá? Defendendo o direito alheio. É diferente da representação. A representação, alguém atua em nome de outrem, defendendo o direito de outrem. Substituição processual, alguém atua em nome próprio, defendendo o direito de outro, o interesse de outro. Exemplo clássico da substituição processual é quem? O MPT, nos interesses difusos, e aqui quem? As associações, quem aqui? O sindicato. Né? O sindicato tem figura, tem, vamos dizer assim, posição fundamental no artigo 8º, lá, inciso 3, de representação dos interesses coletivos, difusos, individuais, homogêneos, através do Instituto da Substituição Processual, tá bom? Bom, um outro vídeo falaremos de deveres, direitos das partes, né, responsabilidade, e depois um outro só de capacidade postulatória, só de procuradores aí, tá bom? Para não ficar um vídeo gigante, acabou ficando, tá bom? Meus queridos, beijos a todos, tá? Deus abençoe, sigam firme. TP é para fechar. Vamos que vamos.